que se inscreveu, todo mundo que ajudou na divulgação do evento. É um tema novo, bastante relevante, muitos sabem pouco do assunto, então é uma oportunidade para a gente introduzir o tema na nossa rotina. E eu quero agradecer também, em nome do Sinduscom e da Grifos, né, pela parceria, as duas instituições, que estão nos dando a oportunidade de trazer esse tema, acho que pela primeira vez em Vitória. Então, obrigado ao Sinduscom pelo apoio, toda a equipe técnica, obrigada à Comate. Esse tema está inserido foi inserido pelo GTBIM, né, que faz parte da Comate, do Sinduscom do Espírito Santo. O GTBIM já acontece já há praticamente 4 anos, e a gente vem fazendo um trabalho bastante relevante na preparação de documentos, orientação para as empresas, fomentando a inclusão do BIM na rotina das construtoras. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem de estar debatendo isso aqui com um grupo maior, com especialistas, e isso dentro do contexto da Comate, a diretoria, né, em nome do diretor Luiz Cláudio Mazzini e do Rodrigo Jimenez, também pelo apoio, pela vontade que a Comate tem de disseminar esse conhecimento. Então, agradeço a todos aí por essa oportunidade que a gente está tendo, né? Então, eu vou passar a palavra para o CEO da Grifos, né, que ele vai fazer uma apresentaçãozinha rápida, o Shane, e aí a gente depois dá a sequência. Agora, antes de começar, só vou passar umas orientaçõezinhas para o grupo, para a gente ter como regra, a gente dá preferência para deixar a apresentação correr normalmente, no final a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas, então vamos deixar a apresentação correr e depois a gente faz as perguntas. Então, enquanto o apresentador estiver falando, a gente manter nossos microfones desligados e os telefones também, né? E o vídeo, quem quiser deixar em off, quem quiser deixar ligado, quanto menos vídeos, melhor fica a transmissão. Então, vamos colaborar para que a gente tenha as telas que realmente nos interessam, chegando com a melhor qualidade possível, tá? Shane, a bola é com você agora. Shane, você está ouvindo? Libera o áudio, Shane. Libera o áudio, né? Sem liberar o áudio a coisa não funciona, né? É simples assim, né? Então, voltando, eu quero primeiramente agradecer ao Sinduscom pela oportunidade que nos dá e pela credibilidade que está permitindo a gente estar participando de um evento desse porte, desse nível, dessa grandeza, né? Quero também agradecer a nossa revenda no Rio de Janeiro, em Vitória, a Dash Grafos, né, pela disponibilização de pessoal e da equipe dela para que a gente pudesse estar viabilizando também essa apresentação, né, e colocar a empresa, a Grifos, aí à disposição de todos depois que tiverem alguma necessidade, tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, nós estaremos aqui prontos para poder ajudar, né? A Grifos é uma empresa que tem um formato, vamos dizer assim, completamente diferente no mercado. A equipe toda é formada por engenheiros, é formada por arquitetos, por mestres, por doutores. Então, a gente não é simplesmente uma software house que tem um software e vai entregar um produto software, mas sim todo o contexto de serviço, de apoio, de caminhar junto com o cliente, e isso é um diferencial muito grande. Mas, enfim, o show mesmo vai ser do Miguel Barbosa, que vai estar apresentando para vocês aí matéria tão importante e que ainda, no século XXI, ainda gera bastante dúvida para todos, tá? Bom webinar para todos. Eu espero que vocês gostem. Foi preparado com muito carinho, com muita vontade para que tudo isso funcione e dê certo. Obrigado aí, Lília. A palavra é sua.
Miguel, então, em nome da Grifos, aí você está com a palavra e vamos aí aproveitar o máximo do que você tem para compartilhar com a gente e desejo aí que todos também usufruam o máximo desse conhecimento que vai estar sendo compartilhado. Muito obrigado, gente. Todos me ouvem. Boa noite a todos, primeiramente. Bom, então vamos lá, né? Uma ótima noite para vocês, nessa noite de terça-feira, tá? Bom, eu sou o arquiteto Miguel Barbosa, eu sou especialista técnico na Desk Graphics, que é a revenda autorizada da Autodesk lá no Rio de Janeiro, né? Melhor dizer, aqui no Rio de Janeiro, e também sou instrutor certificado da Grifos. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês dessa parte de BIM 5D. Tá? Então, eu espero que vocês tenham uma ótima experiência com esse webinar que nós preparamos de uma maneira muito especial para todos vocês. Tá? No final, como já foi dito, a gente vai abrir para perguntas também. Tá? Então, a galera aí, a equipe está monitorando o chat, né? É só levantar a mão quando for necessário, que a galera vai estar aí à disposição de vocês quando a gente terminar esse webinar. Tá bom? Bom, então vamos começar falando, né? Falando sobre BIM, né? Todo mundo aqui, eu acho que já conhece o que é o BIM, o que é o Building Information Modeling, né? Ou traduzindo para o português, modelagem da informação da construção. E a gente, trabalhando com BIM hoje em dia, a gente tem um processo muito interessante, porque esse processo passa por todas as etapas de uma vida útil de uma edificação. E nós vamos ver o porquê disso. Tá? Então, acho que a maioria aqui que está nesse webinar já conhece, já está cansado de ouvir falar o que é o BIM. Tá? O nosso foco aqui hoje não é falar especificamente sobre o BIM, é dar uma visão para vocês diferenciada, tá? Dessa informação que nós vamos trazer para vocês. Tá? E o BIM, começando a falar da modelagem para vocês, é uma parte essencial e fundamental dentro do processo, porque é através da modelagem, independente da ferramenta que eu for utilizar para esse processo de modelagem, ela é essencial, porque é através da modelagem que eu vou estar inserindo os meus modelos, tá, de maneira específica, seja em qualquer disciplina dentro do processo construtivo, seja da disciplina de arquitetura, seja de estrutura, seja de instalações. Tá? Então, a modelagem dentro do BIM ela é fundamental, porque é através dessa modelagem que nós vamos inserir essas informações dentro do modelo. E que informações são essas dentro dos nossos modelos? São informações que a gente pode depois extrair desses nossos modelos. Tá? Então, é muito interessante a gente já ir descobrindo juntos, na noite de hoje, que essas informações que nós extraímos desses modelos, a gente pode usar para determinadas funções, como a orçamentação, que é o nosso foco na apresentação de hoje. Tá? E vocês vão ver que a plataforma que nós vamos apresentar para vocês, ela é uma plataforma que ela tem uma interoperabilidade muito grande. Por quê? Porque eu consigo andar com as informações e eu consigo viajar com as informações de maneira retilínea. Então, não tenho perda de informações dentro do meu processo. E a nossa plataforma, como vocês vão ver aqui também, com a parte prática, ela também trabalha no sistema de OpenBIM. O que significa no sistema OpenBIM? Significa que a plataforma ela lê qualquer informação vinda de qualquer plataforma que exporte IFC. Tá? Que é uma extensão que a gente vai ver aqui também, que é uma extensão universal que o BIM utiliza muito e que eu posso exportar de qualquer plataforma, seja a plataforma da Autodesk com Revit, seja do ArchiCAD, seja da Bentley. Então, isso que nós vamos ver aqui na noite de hoje. Tá? E uma coisa que a gente tem que ter em mente também, e eu vou estar sempre repetindo isso para vocês, é até interessante, né? Vocês vão sonhar até com isso hoje, esperamos nós, que tem muitas plataformas que utilizam plugin para fazer isso. Então, no Revit, por exemplo, eu tenho plugins que extraem informações para dentro de alguma outra plataforma. Só que eu já vou dar uma dica para vocês, dica de amigo agora para vocês. Quando vocês verem alguma plataforma que usa plugin, plugin não é BIM. Tá? Vamos deixar muito claro, eu vou estar batendo nessa tecla com vocês. Por que o plugin não é BIM? Porque ele não tem troca de informações. Tá? Ele só é uma via de mão única, ele só é exportação de dados de uma plataforma para outra, mas você não tem a comunicação,
né? Diferente do sistema que nós vamos apresentar para vocês, que ele é totalmente Open BIM, ou seja, você consegue extrair, importar, exportar, você consegue ter essa viabilização de informações. Então, é isso que é interessante a gente gerar para vocês, a gente mostrar para vocês. Tá? E de todas essas informações, a gente chega na construção através de processos construtivos, operacionais, análises, tá? Escopos de projetos, e todas essas informações estão alinhadas juntamente com o BIM. Tá? E falando de projeto em BIM, pegando todas essas informações introdutórias que eu passei para vocês, a gente tem um processo, né, que é uma integração de pessoas, processos e tecnologia. Então, gravem bem essa questão da integração, porque lá na frente a gente vai usar de novo esse termo. Porque antes a gente tinha somente troca de informações 2D, ou seja, eu tinha diferentes profissionais que estão dentro do processo e eu tinha informações que ia de um para o outro, não seguia uma linha, não seguia um segmento retilíneo. Eu tinha muito tempo perdido com geração de documentação, com geração de informações, tá? Que muitas das vezes eu tinha que voltar ao processo, isso atrasava. E hoje, com o BIM, a gente tem um termo chamado interoperabilidade, que é essa conversa de você ir e voltar com as informações. Então, você tem todos os profissionais que estão dentro da plataforma BIM, que estão alinhados com o BIM, e você tem essas informações dentro do seu modelo. Então, isso é você ter e trabalhar de uma maneira integrada. Tá? Então, hoje nós vamos mostrar para vocês como que funciona essa questão, especialmente com o BIM 5D. Tá? E falando um pouquinho, né, alinhando essa parte que eu estou falando com vocês, eu trouxe um gráfico muito interessante que, hoje em dia, né, foi feito um estudo que o uso da tecnologia na área da construção está muito abaixo até da agricultura e até da pesca, para vocês poderem ter uma ideia. Como a construção, que era para ser, de acordo com as tecnologias, o ápice de tecnologia, a gente perde até para parte de pesca e agricultura. Então, está aí um fato que, para gerar planos de negócios, a gente precisa investir em tecnologia. Por isso, nós estamos fazendo o webinar aqui de hoje, né, para eu provar para vocês, para a gente provar para vocês que sim, é possível ter uma integração e uma interoperabilidade com as informações dentro do BIM. Tá? Vocês aqui, eu trouxe também para vocês o decreto, né, 10.306, que está aqui na direita, que é um decreto que saiu esse ano, mostrando e evidenciando as fases de implementação do BIM. Né? Quando vai ocorrer cada fase, quando e como vai ocorrer a implantação do BIM. Né? Tem um decreto ali no lado esquerdo, do dia 5 de junho de 2017, que foi revogado, tá? E o que está valendo a partir de hoje é esse decreto 10.306. Tá? Depois, para quem não conhece ou quem não viu, não leu todo, é interessantíssimo, recomendo muito vocês utilizarem e lerem essas informações, tá? Porque é muito interessante. A gente já tem também algumas normas que regem o BIM, normas brasileiras, então tem normas de classificação de informação da construção, de processos de construção, que dizem as diretrizes para bibliotecas de objetos, tá? Normas que informam o sistema de classificação da informação da construção, organização de informações para catálogos, informações de sistema de classificação. Então, já existem normas que regem essa modelagem do BIM. Tá? E vocês vão ver que a gente vai estar sempre puxando a parte de modelagem para a parte de orçamentação. Vocês já vão ver o porquê disso. Tá? E do BIM, né, atualmente, a gente não trabalha nem com todas as ferramentas e todas as etapas de processo do BIM. Eu trouxe um exemplo muito claro que fica isso para a gente, que o que a gente trabalha e conhece hoje em dia é apenas a ponta do iceberg. Então, observem só. O que a gente trabalha hoje em BIM, eu tenho apenas visualizações 3D, eu tenho desenhos compatibilizados, quantitativos básicos, softwares, hardware, treinamento, mas existe muita coisa que ainda está oculto, tá? Que ainda está para crescer para a gente. Por isso que essa ideia da gente poder investir em tecnologia, para poder alcançar todas as formas do BIM e poder ter um processo ainda mais integrado. Né? Essa vai ser a palavra da noite, integração. Tá? Então, a gente ainda tem estudos térmicos, luminotécnica, conforto ambiental, padrões, manuais e por aí vai. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Então, percebam como a coisa é profunda. Tá? E eu destaquei para vocês alguns pontos, né, que o BIM traz como vantagem para a gente,
como melhora de processos de coordenação, modelagem, gerenciamento de projetos multidisciplinares. Então, dentro do BIM existem plataformas que fazem essa coordenação de objetos, detecção de interferências, compatibilização de projetos multidisciplinares. Tá? E aí eu destaquei 2 opções aqui para vocês, que é o nosso foco de hoje, que eu tenho extração automática de quantitativo para orçamentação. Então, se eu tenho uma modelagem, olha a gente voltando lá para a modelagem, uma modelagem bem feita, uma modelagem de acordo com os objetos, de acordo com o que vai ser feito real, a minha extração de quantitativos ela fica automática para a orçamentação. Porque eu não preciso ficar contando de um por um, não preciso ficar levando Excel, contando 1, 2, 3, 4. Não, isso é automático. A própria plataforma já entende essa extração de quantitativos de maneira automática. Então, a gente não perde tempo, a gente ganha tempo, a gente ganha produtividade. Né? Associação automática das composições de custo unitário aos objetos modelados. Então, eu tenho todas as minhas tabelas de composições que eu posso, de maneira automática, agregar aos meus modelos que já vem pronto lá da modelagem. Tá? Então, são alguns destaques que eu trouxe para vocês do BIM e também da parte de orçamentação específica, que a gente chama do BIM de 5D. Tá? Quando vocês ouvirem falar das dimensões do BIM, a gente tem diversos tipos de dimensões que são etapas, que são processos, na realidade, que fazem o BIM ser um ciclo. Então, eu tenho o 3D, que é a parte de modelagem, tá? Documentação gráfica, informação geométrica, objetos com propriedades, visualização de objetos, toda a parte de modelagem. Junto com o 3D, eu tenho o 4D, que é a parte de programação e a parte de planejamento, tá? Toda a parte de planejamento de obras, simulação de instalações, plantas de execução, simulações de fases, tá? Porque está integrado também a modelagem. Não adianta nada eu ter um modelo que não é muito bem definido, porque eu não vou conseguir extrair informações dele. Vem o 5D, que daqui a pouco eu falo para vocês. Nós temos o 6D e o 7D. O 6D, que é a sustentabilidade, análise energética, conforto ambiental. O 7D, que é a parte de manutenção, ciclos de vida, SBIOD, programa de operação e manutenção, controle logístico, que ainda no Brasil ainda está fraco essa parte de 6D e 7D. Né? O ápice que a gente está vivendo agora é o 5D, que é a quantificação, estimativas de custo, quantitativos de materiais, custos operacionais. Tá? E a gente vai ver, né, durante o webinar de hoje, que a gente consegue, sim, agregar informações de tabelas orçamentárias junto com o meu modelo, de maneira muito simples. Tá? Então, eu tenho definições dessas bases todas orçamentárias, eu tenho como extrair informações de propriedades de materiais, identificação de custos de objetos não modelados. Né? Então, eu tenho todas essas informações através do meu BIM 5D. Tá? Porque a nossa plataforma, o Quantum BIM, ela é muito interessante, vocês já vão ver por quê, né? Porque a gente vai ter uma parte prática que nós separamos para vocês, que é o seguinte, você pode extrair o seu modelo, né, através do IFC, olha o OpenBIM aí, né, que a gente pode extrair de qualquer plataforma BIM, o IFC, levar para dentro da plataforma, extrair quantitativos direto dos meus objetos 3D, que foram feitos na modelagem. Então, olha o link com a modelagem, olha que interessante esse link com a modelagem. Tá? Então, eu consigo agregar todas essas informações de orçamento, eu consigo orçar o meu projeto inteiro quase que de maneira automática, né? E eu consigo fazer de acordo com a modelagem como foi feita. Tá? Eu tenho toda a minha EAP, que eu posso extrair bases orçamentárias, eu tenho as minhas bases de planilhas todas feitas, que eu posso extrair e trabalhar direto aqui. A gente vai ver isso também na prática acontecer. Por isso que eu sempre vou trazer para vocês a parte de integração, tá? Que é a palavra-chave da noite, integração. Tá? E lembrando sempre, existem plataformas que têm plugins que fazem isso. Só que a diferença é que aqui a gente vai e volta com as informações. Se eu quiser ver que alvenaria de vedação de bloco de cerâmica é aquele, eu clico e ele me mostra no 3D quem é. Ele me mostra na modelagem. Tá? Então, isso é ser BIM. Quando você tem plugin, você não tem ida e volta. Então, plugin não é BIM. Tá? E aí, para a gente definir essas informações, nós temos os níveis de maturidade, tá? Que são os níveis de maturidade em relação ao BIM. A gente tinha o pré-BIM, que era baixa colaboração, você tinha os desenhos e detalhamentos todos em 2D, feitos muitas vezes em CAD, né? Que você não tinha essa interoperabilidade de informações, tá? Você tinha somente trabalho baseado em documentação. Você tem o nível 1, né? Level 1, que a gente chama, que é a colaboração parcial, ainda não é completa, tá? Ela é baseada em objetos, modelagem 3D,
automação de detalhamento, quantitativo e visualização 3D. Nós temos o Level 2, né, o nível 2 do BIM, que é a colaboração completa, que é aí que a gente entra com a parte de orçamentação. Olha o 4D e o 5D ali, ó, o tempo de planejamento com o custo orçamentário que eu tenho. Olha a integração acontecendo aí, ó. E eu tenho a fase 3, o Level 3, que é a integração completa, né? Que é a prática completa de compatibilização de projetos, análises complexas, custos, processos Lean, comunicação sincronizada, colaboração através da nuvem, né? Então, a gente tem esses níveis de maturidade para que o BIM ocorra. E para que isso ocorra, né, eu não sei se todo mundo que está aqui já ouviu falar do LOD e do LOI, tá? Que o LOD, Level of Development, que é o nível de detalhamento, e o LOI, que é o Level of Information, que é o nível de informação. O que são esses objetos? O que são isso? Esses são os parâmetros que você vai usar para modelagem. Então, voltando para a gente para modelagem. Então, se eu tenho um banheiro, por exemplo, que eu tenho um vaso sanitário, como é que eu vou modelar esse vaso sanitário? Eu vou só fazer um quadradinho e dizer que ele é um vaso sanitário, que eu tenho um nível de detalhamento menor, eu vou detalhar cada parafusinho, cada parte da cerâmica desse meu vaso sanitário. Então, isso é quem define, é o nível de detalhamento que você tem. E o nível de informação é quanta de informação você vai atrelar a esses objetos. Porque eu tenho informações geométricas e não geométricas. Eu tenho informações de medidas, informações unitárias e informações que não são de medidas, né? E aqui eu trouxe um exemplo muito claro para vocês sobre isso, sobre o level of detail, level of development, level of information, nível de detalhe, nível de desenvolvimento e nível de informação. Porque essa é a importância da informação. É como você vai modelar para que, dentro do processo BIM, essas informações sejam traçadas de uma maneira única. Tá? Olha a integração de novo aí, olha a interoperabilidade de novo aí. Tá? Então, palavrinhas-chave que nós vamos colocar na noite de hoje, que são importantes para a noite de hoje. Tá? E aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês do LOD. Né? Eu tenho ali que ele vai do LOD 100, que ele tem aqui embaixo, ó, até o LOD 500, tá? Que é o máximo de nível de detalhe que eu posso conseguir. A partir do LOD 300, já consigo ter uma integração, claro que superficial e básica, mas já consigo ter uma integração dentro do BIM, com a parte de orçamento e com a parte de modelagem. Tá? Então, isso é você trabalhar em BIM, é você definir os níveis de desenvolvimento, os níveis de detalhamento e os níveis de informação para os seus objetos. E agora a gente se pergunta, beleza, você falou sobre isso tudo é muito lindo na teoria, mas para que a gente vai utilizar essas informações todas? Para que a gente vai querer trabalhar com isso tudo? Porque é o seguinte, meu povo, a gente tem o seguinte, imagine os objetos. Por exemplo, eu trouxe para vocês um objeto de uma porta, né? E a gente tem as informações que elas são geométricas, dados geométricos, como o batente dessa porta, como a largura dessa porta, como a altura, a espessura da folha, vãos de saída, que são elementos que eu posso extrair informações geométricas, eu posso medir, tá? Então eu sei quanto que vale cada uma, e eu tenho as informações não geométricas, como, por exemplo, o tipo de puxador, o fabricante, quem vai ser o fabricante dessa porta, qual vai ser o valor dela, o preço unitário dela, qual vai ser a resistência ao fogo e qual vai ser o modelo dessa porta. E olha que interessante, você com os dados geométricos que a gente tem do nosso modelo, mais os dados não geométricos, o que a gente tem? O BIM. Olha a integração e a interoperabilidade acontecendo aí, né? E aí a gente passa por uma etapa, né, do Open BIM. Né? O que é o Open BIM? Eu falei para vocês no início que a gente tem o IFC, que é o tipo de arquivo que ele extrai, que ele exporta de todas as plataformas BIM. E como é que era antigamente, antes da gente trabalhar com BIM? A gente tinha diferentes gerações de diferentes documentações. A gente tinha DWG, DWF, PDF, Word, Excel, planilhas e tudo mais. E aí, com o BIM, isso acaba. Por quê? Porque eu tenho um único modelo, que é o IFC, que ele vai conversar com todas as minhas plataformas. Então, isso é ser Open BIM, é você ter essa integração com todas as plataformas, você ser um sistema aberto, né? Você conversar e receber informações de qualquer que seja a sua plataforma. Tá? Claro que em BIM. Tá? Então, perceba aí a integração acontecendo entre as informações. Tá? E a gente tem a parte de orçamentação, que eu gero esse meu quantitativo
lá da minha documentação, lá da minha modelagem. Então, eu tenho aqui ó, a nossa planilhazinha, que eu tenho os itens ali, eu tenho a descrição relacionadas à pavimentação, a quantidade de cada uma, as unidades que eu defini lá dentro da modelagem, tá? Se é metro quadrado, se é metro cúbico, se é metro, se é unidade, tá? O valor de cada um deles. E a gente tem um detalhamento que é em relação à orçamentação com a modelagem. Olha de novo ó, a integração acontecendo para a gente aí. Tá? Então, a gente tem objetos modelados, então tem que haver muito cuidado, muito critério na modelagem. Né? Então, agora a gente tem que trabalhar com uma equipe, ó, com o arquiteto, com o engenheiro e com o orçamentista, porque ele agora também é importante na fase de projeto. Porque se eu não conseguir gerar uma informação que ele possa ler, o processo não me adianta de nada. Tá? Eu vou ter que voltar e fazer de novo. Então, ele é importante no processo agora, o orçamentista, tá? Porque é ele que vai definir as composições, como que os objetos vão ser descritos ali. Tá? E por isso a gente tem que haver o cuidado com a parte de modelagem. Tá? Porque um exemplo que eu trouxe para vocês aí, né, ele foi modelado o revestimento dessa parede, que ele ultrapassou a laje. A laje não, desculpa, o forro. Ele ultrapassou o forro. Né? Nisso, no pavimento térreo, beleza, eu consigo ter os descontos. Mas imagine que eu tenha 15 pavimentos, 20 pavimentos. Se eu for somando cada pedacinho desse de sobra, eu vou ter um quantitativo absurdo, né, no final. Então, tem que haver o critério com a modelagem. Tá? Tem que haver essa integração desses três profissionais, engenheiro, arquiteto e orçamentista dentro do processo agora. Tá? Outro detalhe aí com a soleira também, né? Tem muitos detalhes que a gente precisa ver em relação à modelagem, tá? E agora chegou o grande momento, né? Depois que a gente viu como que funciona esse detalhamento todo, né? A gente viu como que essas informações são feitas, essas informações elas são geradas, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir o sistema e eu vou mostrar para vocês a grande vantagem do sistema OpenBIM. Né? Qual a grande vantagem? Quais são as grandes vantagens de utilizar um sistema como esse? Vamos lá, vamos brincar um pouquinho aí. Né? Eu separei para vocês um arquivinho aqui no Revit, tá? A plataforma BIM que eu uso, né? Que eu tenho assim mais intimidade no trabalho dia a dia é o Revit, tá? Então eu tenho um modelo aqui dentro do Revit, tá? Esse modelo eu botei ele explodido, por isso vocês estão vendo ele todo aberto, tá? Eu fiz uma vista explodida aqui para a gente poder visualizar. E aí eu vou exportar, né? Eu exportei um IFC dele e vamos lá, exportei um arquivo IFC, toda a plataforma BIM exporta IFC. E agora eu vou abrir a plataforma do Quantum BIM. É essa aqui, ó, a cara dele é bem interessante. E eu vou vir aqui em carregar dados e vou trazer a minha plataforma para cá. Vou trazer meu projetinho para cá. Botei para abrir. Esperar um pouquinho ele abrir. Deixa eu voltar aqui. E assim que ele abrir, vocês vão visualizar que eu trouxe ele para cá. Deixa eu abrir ele aqui. Tá ele aqui, ó. Beleza. Então, o mesmo projeto, prestem atenção, porque agora a gente vai ter várias informações e a gente vai ter várias novidades para vocês. Por exemplo, está aqui a minha plataforma do Quantum BIM. Está aqui o meu projeto que eu trouxe lá do Revit, por exemplo. Poderia ser de qualquer outra plataforma, tá? Não importa. Lembra do OpenBIM aí, ó. O que eu tenho aqui? O interessante é que agora a gente disse muito dessa integração da modelagem, né, com a orçamentação. Então, o orçamentista agora vai ter que aprender a mexer em Revit, ou a mexer em ArchiCAD, não necessariamente. Por quê? Porque a nossa plataforma aqui, ela já vem com um visualizador próprio. Então, você pode abrir a plataforma aqui e visualizar o modelo. Tá? Então, eu consigo visualizar o meu modelo aqui, sem precisar ter uma licença de Revit, uma licença de ArchiCAD. Então, isso o custo já vai lá para baixo, porque eu não preciso comprar mais uma licença de um software modelador para o orçamentista para ele poder trabalhar e visualizar. Basta ele ter essa plataforma que ele já consegue abrir, visualizar, ele consegue ver de cima, ver embaixo, ver de cabeça para baixo, ele consegue selecionar os itens, ver quem é o quê, ele consegue ocultar, consegue fazer corte, né? Consegue visualizar dentro, visualizar fora, visualizar tudo, enfim, ele consegue fazer o que ele quiser ali da parte de modelagem. Né? E aí o mais interessante, olha a integração acontecendo aqui. Eu vou pedir para ele gerar o quantitativo. Né? Então, quando eu peço para ele gerar o quantitativo, ele já tem as minhas bases, que eu estou usando aqui a base da Sinap, vou pedir para ele aplicar as regras aqui, e ele já vai me trazer todo o quantitativo. Olha o quantitativo aqui, minha gente. Olha a integração acontecendo.
tá? Então, eu tenho toda a minha planilha, meu EAP pronto aqui, já definido, com a minha planilha, com a minha base, que eu já defini, que é a base da Sinap, com todas as características, descrições, tudo acontecendo de maneira integrada. Isso é lindo, cara. Isso é lindo, isso é demais. E aqui eu consigo ver, ó, por exemplo, eu quero ver quem são essas alvenarias de vedação. Ó, dou um clique aqui no Exibir no 3D, ah lá, ele já me mostra quem são essas alvenarias. Ele já me mostra que objeto é esse. Tá? Se eu voltar aqui no quantitativo, ó, perguntar aqui para ele quem são essas portas, botei Exibir no 3D, tá lá, ele já me mostra quem são as portas, estão ali em verdinho. Ó. Então, isso é maravilhoso para quem trabalha com orçamento, para visualizar o projeto. Isso é sensacional. E daqui eu vou para a planilha, para a parte literalmente de orçamento. Eu já extraí o quantitativo aqui, né, de acordo com as minhas bases orçamentárias, já tenho tudo aqui especificado. Agora eu vou pedir para voltar para a planilha aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, tá? Vou escolher aqui que é o projeto 1, vou pedir para importar. Então, ele vai trazer agora aqui para a minha parte de orçamento, né, toda aquela informação que eu extraí do meu modelo lá atrás. Olha de novo a integração acontecendo aí. Né? Olha as informações se conectando. Né? Vamos esperar ele aqui só fazer a importação, porque aqui tem mais vantagens dentro da plataforma. Tá? Vocês vão ver que isso é muito interessante, porque agora a gente vai falar especificamente para orçamento. Né? A gente vai falar especificamente para quem trabalha com orçamento. Está aqui, importação concluída, ok. Deixa eu voltar aqui. Está aqui, ó, todo aquele nosso quantitativo que nós geramos lá, que nós extraímos do Revit, né? Que nós trouxemos para dentro da plataforma do Quanto, a gente tem toda ela aqui. Então, eu consigo visualizar cada uma dessa descrição. Eu posso clicar com o botão direito, pedir para visualizar, para ele exibir no 3D. Ele vai mostrar quem é esse cara lá no 3D. Tá? E isso que é interessante. Tá aqui, ó, botei exibir no 3D, ele leva lá para o 3D. Beleza. Então, o que mais a gente tem de vantagem aqui dentro dessa plataforma? Isso aqui é sensacional. Essa plataforma, ela trabalha com base em metadados. Né? O que são esses metadados? Que são coisas únicas que a gente trabalha aqui dentro. Imagine o seguinte, você tem aí uma planilha, né, que a gente já trabalhou com orçamento com mais de 3 mil linhas no Excel, né, ou um pouquinho menos, né, mas imagine que você tem a sua base primária, que a gente definiu, por exemplo, como Sinap, e aí você define a sua base secundária, a sua base terciária, né, todas as suas bases, e aí você precisa procurar alguma informação por exemplo, de um pedreiro, né? Você não encontrou ali na base Sinap, e aí você vai procurar na base secundária, na base terciária. Imagina você fazer essa pesquisa em mais de 3 mil linhas no Excel. Trabalhar com metadados significa o seguinte, que a própria plataforma vai buscar de maneira automática essas informações para você e vai te avisar dessas alterações, dessas informações. Né? Outro diferencial que você tem aqui dentro é que mais de um profissional pode trabalhar dentro da plataforma, aqui dentro. Então, se você tem profissionais distintos, ou então, por exemplo, eu vou sair de férias amanhã, não quero mais ouvir falar de orçamento, vou deixar tudo para o meu amigo aí. Então, ele vai receber esse arquivo, né, e ele pode trabalhar ao mesmo tempo, ele está com dificuldade, ele chama mais um orçamentista, então os dois trabalham simultaneamente na mesma plataforma. Olha a integração acontecendo aí. Tá? Porque a plataforma ela ajuda a elevar as qualidades do orçamentista. Né? Um outro diferencial da plataforma é que ele é um sistema híbrido. Né? Eu mostrei para vocês aqui, a gente trazendo lá da informação do meu modelo, da minha modelagem. Mas se eu, por exemplo, já tiver uma estrutura pronta em Excel e quiser trazer aqui para dentro, eu posso também. Ele aceita a gente importar um Excel já pronto para cá. Eu posso trazer as minhas bases de dados para cá, umas bases de dados já pronta. Tá? Esse item é bastante importante, Miguel, só fazendo uma partezinha, porque, às vezes, nem todas as disciplinas estão trabalhando em BIM. Então, você Exato. pode ter um projeto de instalações feito em CAD e você trazer essa planilha de quantitativos no Excel para dentro do sistema e dar sequência no projeto, no orçamento como um todo. Né? Então, acho que essa integração, o fato dele fazer essa leitura híbrida, acho que é bastante relevante. Perfeito, exatamente. Muito bem colocado, Lilian. Muito bem colocado. Tá? Então, vocês vão vendo que a gente tem diferenciais absurdos e únicos no mercado.
né? Ele trabalha também com bases atualizadas. Então, por exemplo, o pessoal aí, deve ter alguém aí que trabalha com Sinap, né? Que tem aquela história que as tabelas da Sinap, elas são atualizadas, né? Sempre mensalmente ou bimensalmente. E aí a gente tem aquela questão de alguma composição ela ser alterada ou ela ser descontinuada. E aí o pessoal que está trabalhando com a Sinap aí vai entender o que eu estou falando, porque às vezes você orça, por exemplo, alvenaria de tijolo, aí essa composição aqui, né, que veio da Sinap, por exemplo, ele foi alterado, o código foi alterado, e aí foi alterado, por exemplo, uma caixa d'água. E aí você vê o teu orçamento, vai ter uma caixa d'água aqui no meio da alvenaria. Né? O que o sistema faz? Por ele trabalhar por metadados, ele vai atualizar e vai te identificar para o orçamentista que houve uma atualização e que aquele objeto, aquela composição que você tem ali, ela sofreu ou uma descontinuidade ou ela sofreu uma alteração e vai te avisar. Então, todas as suas linhas ali que forem alteradas pela Sinap, ele vai te mostrar quem são. Imagina, naquele exemplo que eu dei para vocês, de 3 mil linhas no Excel, imagina você vindo uma por uma e ter que modificar uma por uma. Né? Muitos sistemas não fazem isso. A gente é o único que faz trabalha com metadados. Olha aí a integração novamente acontecendo. Tá? E existem muitas informações que a gente pode colocar aqui, né? Anexo de planilhas do Excel, né? Para a parte específica de orçamento, eu posso criar as minhas bases de dados próprias aqui. Eu não preciso trabalhar com uma base federal, eu posso trabalhar com outras bases, com outras composições próprias aqui dentro. Tá? Eu posso gerar relatórios aqui, todos os tipos de relatórios que a gente tem, né? A gente pode extrair desse modelo aqui, né? Tem 500 tipos de relatórios que a gente pode trazer aqui para dentro, né? E exportar também. Então, a gente pode sim criar composições novas, tá? Então, isso é trabalhar com a ferramenta, isso é a gente trabalhar com a integração, tá? Isso é a gente trabalhar em OpenVIM. Olha a integração acontecendo mais uma vez aí. Tá? Isso é a gente trabalhar com essas informações. Então, quando eu tenho, por exemplo, que atualizar, né, fazer aquele para, a minha ferramenta ela substitui nas bases essas informações. Ela vai buscando na base de dados, na hierarquia, e vai substituindo para mim. Eu não preciso ficar vindo de um por um ou procurar a informação que eu tenho ali. Tá? Ele atualiza para mim de maneira automática através dos metadados. Tá? Então, essas informações elas são essenciais para que a gente possa ter uma boa experiência e que a gente eleve o nível do orçamentista aqui dentro, porque essa é a grande realidade dos fatos. Tá, gente? Bom, meu tempo aqui está acabando, o pessoal já está falando que meu tempo aqui está acabando. Né? Gostaria de até falar mais para vocês, mas o pessoal já está falando aqui, ó, o tempo está acabando. Então, vou fazer o seguinte, vou finalizar a minha parte por aqui, tá? E vou abrir para perguntas, né? A equipe da Grifos também está aqui para ajudar vocês. Provavelmente quem deve responder as perguntas aí, eu não sei se é o Marcelo, se é a Línia, se é o Shane. Se quiser mandar para mim alguma coisa também podem perguntar, tá? Então agora vamos abrir para perguntas especificamente, para vocês participarem com a gente nessa noite aí de terça-feira, noite de BIM 5D. Tá? Então foi um prazer estar aqui com vocês nesse tempinho. Tá? Espero ter levado um conteúdo interessante para vocês. E agora, Lília, eu vou passar a palavra para você, para ver as perguntas aí. Eu não sei quem vai responder, quem vai estar aí, mas a palavra está contigo. Gente, muito obrigado por todos vocês, pelo tempo. Lilian, é com você. Tá ouvindo? Estava abrindo o microfone. Ah, sim. Bom, a palavra é toda sua. Eu queria agradecer a fala do Miguel, acho que é sempre... Eu já assisti algumas vezes a apresentação da Grifos, foi o que me motivou, através do GTBIM, trazê-los para poder falar um pouquinho de 5D com a gente. A equipe da Grifos é toda muito bem formada, assim, é muito consistente em termos de conhecimento, isso passa bastante segurança para a gente. Né? Então, eu queria só resumir algumas coisas, eu fiz até uns slidezinhos aqui, não sei se eu vou conseguir compartilhar minha tela. Deixa eu tirar a minha aqui. Pronto. Está chegando para vocês minha tela aí? Por enquanto, para mim, não.
Não, Lilian, não está. Trabalha com a tela do Miguel. Ah, está entrando, Lilian. Acho que agora foi. Agora foi. Entrou, Lilian. Chegou? Tá indo? Tá sim, tá sim. Tá. Então, o que eu queria falar, assim, resumindo, em tudo que o Miguel mostrou para a gente, acho que a gente pode... Eu separei algumas palavras que eu acho que marcam o BIM 5D, né? A primeira delas é assertividade. Eu acho que você reduz muito a subjetividade da interpretação do orçamentista em cima daquilo que está sendo orçado. Porque, nesse caso do BIM, a informação vem do modelo. Então, aquilo que é especificado é o que vai ser orçado. Então, essa subjetividade garante um nível de assertividade muito grande. Então, isso eu acho que é fundamental, né? Uma outra palavra que a gente pode resumir para a noite, né, é precisão. Se no sistema tradicional de orçamento, se eu der um projeto para 10 orçamentistas, eu vou ter 10 orçamentos diferentes, né? A forma de extrair quantidades, a forma de interpretar o projeto, tudo vai variar de acordo com a pessoa e, claro, com a experiência de cada um. Nesse caso aqui, a precisão é total, é o modelo, é o sistema que me diz qual é a quantidade. Então, eu vou ter, todos os orçamentos vão ser iguais. Então, essa precisão também, eu acho que ela é bastante significativa. Um outro item que eu também não posso deixar de considerar é quanto tempo a gente levava para poder extrair um quantitativo de um projeto. Vamos imaginar aí um edifício de 12, 13 pavimentos, aí, em torno de 6 mil metros quadrados, que é o porte médio, né, das nossas construções aqui. Quanto tempo a gente leva só para extrair quantitativo, né? Quanto tempo a gente economiza com uma leitura de um arquivo IFC através de uma plataforma de quantificação, né, e orçamentação. Então, isso também é indiscutível o ganho que a gente tem e vai sobrar muito mais tempo para outras coisas, com certeza, né, que a gente precisa. Uma outra palavra também é o nível de confiabilidade. Tudo que depende de nós fazermos manualmente, nós somos sujeitos à falha, né? Quando você tem um sistema que faz isso de forma automática, é mais fácil. Então, quando ele falou de metadados, o sistema, você pode hierarquizar qual é a base de dados que você quer usar. Se você usou Sinap, se usou IOPS, qual é a base que você quer usar. E aí, se você encontra um dado, que você usou uma composição que tem pedreiro numa base e pedreiro na outra, você não pode ter 2 pedreiros com preço diferente. Então, o sistema vai rastrear todas as atividades que tem pedreiro e vai botar num preço único. Você estabelece qual é essa hierarquia que quer, isso não precisa mais de ser feito manualmente. Isso também é uma relação de confiança, né, de que está sendo feito de forma correta, que essa rastreabilidade está sendo feita. Falando em rastreabilidade, também você pode ir lá no modelo, conferir o que está sendo feito, levar de volta para cá e fazer essa conversa que o Miguel falou, né, o fato de ser Open BIM, de não ter um plugin, né, e que o plugin só faz uma leitura, só faz a exportação, ele não volta com esse dado para o modelo. Então, eu garanto a rastreabilidade de todas as informações. Por que tem esse puxador aqui no meu orçamento? Então, você consegue localizar ele dentro do seu modelo, dentro do seu projeto. E outra palavra que eu acho que é o grande segredo da noite é a forma de contratação. Para isso acontecer, a gente viu, claro que a noite não era aqui, ninguém está dando aula de modelagem, e o objetivo não é esse, era apenas de falar um pouco, né, despertar para o 5D, e a partir daí as pessoas vão, né, hoje aqui vão ter oportunidade de perguntar mais, mas depois quem quiser pode estar fazendo contato com o pessoal da Grifos, que está aí também acompanhando a apresentação, e ter uma conversa mais personalizada no caso. Mas o segredo está na contratação. Se você não contratar o seu arquiteto para desenvolver um modelo de forma que você consiga fazer orçamentação, você não vai conseguir esses dados. Então, a contratação é a chave de tudo.
porque você pode gerar um modelo 3D só para facilitar a visualização e não ter dado nenhum. E você achar que com isso você vai fazer 7D com ele? Não. Cada objetivo vai representar uma forma de modelagem diferente, né? Com dados diferentes, com mais informação. Então, a contratação é tudo. E outro, lembrando que o BIM é um requisito legal. Então, você usar uma plataforma 5D, você está atendendo ao exigido pelo decreto, né, de abril desse ano, que foi publicado um decreto novo, né, revogando o anterior aí. E aí eu vou perguntar para vocês, né, nós vamos continuar na pré-história ou nós vamos avançar aí em ritmo, né, de modernidade, garantindo produtividade aí para as nossas empresas e para o nosso setor, né? E aí eu deixo essa pergunta no ar e abro aí para vocês todos perguntarem o que vocês quiserem para a equipe que está aí disponível, né, está aí à nossa disposição para estar respondendo, esclarecendo as curiosidades que a gente tiver. Passo a palavra aí para quem quiser escrever no chat, pode escrever a pergunta, a gente. E quem quiser usar, quem tiver na plataforma Zoom, quiser fazer uso do microfone também, pode ficar à vontade. Boa noite. Marcelo? Opa, boa noite. Aqui é Gustavo de Teresina, tudo bem? Ô, Gustavo, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu trabalho já com 2 orçamentos, o OrçaBIM e o Primus IFC da ACA. Você conhece? Sim, todos os dois. O Primus IFC é muito parecido com o de vocês. Eu te pergunto, qual é o diferencial do de vocês por demais? Porque o OrçaBIM precisa de um plugin. Eu odeio plugin, né? Não gosto de plugin, por causa da necessidade de licitações. Mas o que vocês têm que pode diferenciar dos demais, hein, por favor? Alô? Então, Gustavo, eu tenho um modo de... Opa, estão me ouvindo? Você está falhando. Está falhando um pouquinho, mas está dando. Vamos lá. Marcelo, você está me ouvindo bem, Lilian? Que o Marcelo está falando, está me ouvindo? Vou falar devagarzinho para... Não, Marcelo, tua voz está robótica. Tenta aí. Vamos lá, então. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Maravilha. Gustavo, desculpa aí a falha. Na realidade, eu colocaria 2 pontos em relação ao módulo de integração BIM. Como a Lilian falou, quando a gente compara com solução plugin, o plugin ele nada mais é do que um importador de uma data de serviços, seus quantitativos, mas não tem interoperabilidade. Então, o nosso objetivo realmente é ter uma solução que consiga se integrar com todos os softwares de modelagem do mercado e trabalhar de uma forma diferenciada. O orçamentista agora, ele passa a ser um dos atores que está no universo BIM. Então, desde o primeiro momento, quando o orçamentista começa a gerar o projeto conceitual, o projeto arquitetônico, o orçamentista já pode opinar de alguma forma se ele está escolhendo algum objeto que ele não vai encontrar uma composição para se relacionar, ele já tem uma crítica a esse projetista, saber se é possível alterar ou não. E, em último caso, se não puder, cabe, obviamente, criar uma composição que possa se relacionar com aquele objeto modelado. E a outra questão que eu diria, o nosso módulo de orçamento é um módulo com quase 30 anos. Então, ele tem uma maturidade, assim, uma integridade muito grande. Os principais diferenciais do nosso módulo de orçamentação em relação às demais soluções do mercado, eu diria que a principal delas é o fato de tratar todos os insumos e composições como metadados. Então, dessa forma, o que a gente consegue quando a gente está montando uma planilha orçamentária, não há o risco de nós termos um pedreiro de uma base e um pedreiro de outra, porque quando a gente utiliza multibase, a substituição dos insumos é feita de forma automática. Essa é uma garantia de integridade.
A gente consegue também gerar versões do orçamento durante todo o tempo, desde a fase inicial até o as-built. Se a gente quiser continuar acompanhando a evolução do orçamento pós a contratação da obra, a gente pode, para poder ter um orçamento refinado ao final. Então, é um conjunto de recursos que a gente tem que realmente ele é único no mercado, tanto quando a gente fala em integração BIM, com visualizador próprio, com extração automática dos quantitativos e eliminando a subjetividade na escolha das composições, como também no módulo de orçamentação. E quem tiver interesse também, posteriormente, fazer um contato com a gente pode fazer uma demonstração customizada para cada segmento aí da engenharia, né? Desde a construção civil e também para quem trabalha com obras de infraestrutura, a gente consegue atender, não com a mesma eficiência de integração BIM, mas com uma solução muito baseada ainda em cima do módulo de orçamentação CISP. Gustavo? Tá, obrigado. Eu escutei. Legal. Se você tiver mais alguma colocação, fique à vontade. Tá. O Prius IFC também faz essa parte de orçamentação. A questão é, eu quero migrar, por exemplo, porque eu preciso de base de dados a nível de Brasil. E o Primus não me dá todas as bases de dados. Exatamente. É isso que eu pergunto. E essa atualização de base de vocês, ela é paga ou já está dentro do pacote de vocês? Então, a gente depende muito da configuração que se monta, mas de uma maneira geral, a gente inclui 2 ou 3 bases no nosso pacote que é comercializado. Tá, e esses preços eu pego com vocês, eu pego do site, não tem o preço de vocês, né? Não, na realidade, você pode, eu disponibilizei o meu e-mail no chat, você pode fazer um contato comigo, que eu encaminho para revenda depois para te atender diretamente. Já te encaminhei o e-mail já, viu? Legal, te agradeço. Tá isso mesmo, obrigado, viu? Marcelo, só por último, Gustavo, um outro dado importante também é o seguinte, que é um outro diferencial. Além de conhecer, do conhecimento de engenharia de custos, por nós sermos uma empresa brasileira e com 30 anos, que uma empresa da ACA não tem, a gente tem uma coisa que eu considero bastante importante para as construtoras que estão nos ouvindo. As construtoras, de uma maneira geral, quem trabalha com obra pública, utiliza as bases públicas. Mas quem trabalha com empreendimentos privados e tem as suas próprias composições, a gente tem a possibilidade de estruturar uma base com as composições próprias do cliente, onde ele vai acessar no nosso sistema como se fosse uma base SINAP, uma base EMOP, vai ser a base de construtora X. Então, isso também é um diferencial bem importante que agrega valor aí para a nossa solução. Beleza. Obrigado. Marcelo. Imagina. Oi. Só para completar um pouquinho aqui, viu, Gustavo? Você tem que entender também uma diferença muito grande entre os sistemas. Não há como você comparar, e aqui eu não estou desmerecendo nenhum programa, mas não há como você comparar Orça Fácil, Prius, com o nosso sistema, porque nenhum deles são sistemas em BIM, são todos sistemas. Quer dizer, o Prius tem essa parte do visualizador, mas vamos lá, o Orça Fácil não, ele é um sistema em 2D, porque ele trabalha com plugin. Né? E aí você está preso, amarrado no plugin, não tem essa interoperabilidade entre os sistemas. Já lá no Prius, que ele vem com esse processo de leitor IFC, na contramão, ele é um programa de fora e aí ele foi apenas, vamos dizer assim, traduzido. Existe uma diferença muito grande entre você traduzir um sistema e você tropicalizar ele. Né? A nossa empresa recebe toda hora convite para ir lá para fora, para ir para o México, para ir para um monte de lugares, e a gente não vai porque não é simplesmente você traduzir um programa para uma outra língua, e sim você chegar lá, e eu falo de tropicalizar. O que é tropicalizar? Eu adequar o programa às regras de negócio daquele país, daquela localidade, entendeu? Então, isso não tem. E aí você pena com esse problema das bases, tá? Marcelo, tem uma pergunta do Lucas. Ele pergunta o seguinte: qual seria a diferença entre termos de tempo e dinheiro de usar o método BIM? Acho que você não vai conseguir quantificar em termos de dinheiro, mas vai conseguir explicar que é uma diferença muito grande, né? Fica livre aí para a resposta. Exatamente. O BIM, quando a gente começa, a empresa que entra no BIM,
aí na fase de modelagem, eu acho que a coisa que fica mais perceptível é a compatibilização de projetos. A quantidade enorme de clashes, né, de interferências que só eram percebidas e passaram a ser percebidas numa fase ainda de projetos, graças ao BIM, foi a grande revolução do BIM. Para a gente tentar quantificar os ganhos que vêm com a utilização de uma ferramentação como essa, eu diria o seguinte: estatisticamente, mais de 50% das obras no Brasil, as obras contratadas por meio de licitação, elas têm aditivos de prazo e aditivos de preço. Imagina o que isso é em termos de valores financeiros, na medida em que a gente consegue reduzir significativamente isso a partir de um bom projeto executivo, bem modelado, e um orçamento que não gere dúvidas de interpretação, que consiga se relacionar e ser a interpretação fiel daquele projeto executivo. Então, esse é o principal objetivo, e a gente já tem vários cases em Santa Catarina, que é um bastante famoso, tem bastante disponibilidade de cases aí, se vocês quiserem eu posso enviar, de experiências já de contratação em todas as etapas e os ganhos que foram obtidos com isso, desde obras bem planejadas, sem aditivos e sem estouro de orçamento, né? Marcelo, vou te passar outra pergunta. A pergunta é do Lucas Miranda. Ele quer saber o seguinte: qual a maior dificuldade para a implementação efetiva do 4D e do 5D no mercado? Boa noite, Lucas. Tudo bem? O 4D, ele hoje, a gente assim, quem é usuário das ferramentas da Autodesk, normalmente já utiliza o Navisworks para fazer o planejamento. É uma ferramenta que se presta assim, muito bem a isso, por conseguir integrar o cronograma com a visualização 3D do modelo. Então, isso por si, a primeira vez que eu vi, já foi assim, uma coisa fantástica, porque você conseguia fazer diversas simulações de como estaria o andamento da obra visualmente e no cronograma em vários momentos. O que a gente pretende agora é estender um pouco mais esse conceito à orçamentação. E, para isso, eu acho que o principal ator, a gente fala muito assim, é óbvio que se eu estou falando de um software de orçamentação, a gente está focando no orçamentista. Mas o principal ator que ele tem que ser treinado e, de uma certa forma, rever os seus conceitos é o projetista. Então, a gente, quando faz uma implementação de BIM 5D, a gente tem a capacitação do orçamentista e do projetista para poder criar os seus templates de modelagem, pensando agora nos usos do BIM, para planejamento, para orçamentação, para manutenção da obra depois de pronta. Então, assim, é uma nova forma de enxergar e que traz resultados que são muito visíveis e palpáveis, na medida em que você consegue ter orçamentos muito mais representativos do projeto executivo. Ok. A Caterine Bittencourt fez um comentário, eu mesmo vou comentar em cima do comentário dela, não foi necessariamente uma pergunta, né? Ela diz assim: o modelo precisa ser muito bom com todas as informações. Então, Caterine, hoje, dentro da comunidade que atua com BIM, já está muito claro que um dos gargalos de você ter uma boa orçamentação está no projeto. Tá? Então, assim, tanto é que o nosso processo de implementação do sistema na empresa, ele passa por uma quantidade de horas de treinamento do arquiteto. Não que a gente vai ensinar arquiteto a fazer arquitetura. O arquiteto está pronto, o arquiteto já sabe. Ele só precisa entender a importância da especificação, né? Quanto mais especificação, quanto mais detalhe ele colocar dentro do projeto, maior assertividade, como a Lília tinha apontado, nós vamos ter lá na ponta. Nós vamos ter menos subjetividade. A gente fez um teste num órgão público, que não vou falar não porque não pedi autorização de mencionar eles, mas, enfim, eram 20 orçamentistas e nós entregamos o orçamento para eles fazerem dentro do processo convencional. Nós tivemos 20 resultados diferentes. Depois nós pegamos um projeto modelado com todo o critério, tá, de uma boa modelagem, com toda a informação necessária e mandamos orçar dentro do nosso sistema. Nós tivemos praticamente 20 orçamentos iguais. A diferença entre um outro é muito pequena. Então, por quê? Porque se eliminou completamente, ou
ou quase que completamente, a subjetividade na escolha de composição. Você imagina, por exemplo, né, lá no 2D, duas linhas com a achura no meio, e é uma parede. E que parede é essa? E aí o orçamentista tem que ir lá buscar a composição. E aí, quando ele abre uma base, na Sinap deve ter 900 composições de alvenaria. Então, qual delas eu associo àquele objeto? É total subjetividade, depende da experiência, do conhecimento do orçamentista, né? Então, assim, realmente, quanto melhor, quanto mais informação tiver no projeto, mais assertivo vai ser o orçamento. Eu vou, Marcelo, passar outra para você, que é do Vilbert Vasconcelos. Será que podemos considerar que existe 5D nas plataformas atuais ou nosso orçamento não são visualizados em outros softwares que não sejam 5D? Quando teremos isso? Então, Vilbert, essa pergunta eu responderia o seguinte: considere que a solução é 5D quando você tiver interoperabilidade. Quando você tiver a orçamentação, o planejamento, a gestão, da mesma forma que você tem dentro do conceito as diversas disciplinas, todas elas interagindo, na medida em que o orçamento e o planejamento conseguirem estar nessa mesma integração, aí sim você pode falar que você está fazendo BIM 5D. Eu acho que assim, vou até reforçar um ponto que o Miguel colocou. A gente tem uma visão que o plugin ele é um mero extrator de quantitativos. Nada difere de você pegar do Revit uma listagem de serviços e orçar. Então, o que a gente está colocando como solução BIM 5D é você trabalhar com interoperabilidade. Eu acho que esse é o ponto, é a palavra que tem que ser considerada. Ok, Marcelo. O Fernando de Oliveira pergunta: o projeto precisa estar bem avançado no desenvolvimento para que tenha um orçamento mais preciso, ou consigo ter uma estimativa com alguma precisão nas fases iniciais da elaboração do projeto? Bem, a gente costuma assim, falar uma observação de que o cliente do orçamento é todo aquele que de orçar uma reforma de qualquer porte que seja e de qualquer nicho de mercado que seja. Então, todos são usuários de uma ferramenta de orçamentação. O nível de integração que vai modificando. Quando eu tenho um projeto em 2D, eu vou fazer uma interpretação para poder relacionar com as composições da base que eu tiver escolhido para trabalhar, mas sujeito a interpretações pessoais. Então, é o que o Shane comentou, que se você colocar 10 orçamentistas, chega-se a 10 orçamentos diferentes. Na medida em que a gente consegue ter já o projeto modelado em BIM, e não vamos colocar assim, usando o termo LOD, um LOD acima de 300, em que você já tem uma especificação de propriedades geométricas, de especificações do objeto, se essas propriedades forem em quantidade e qualidade suficientes para poder gerar a integração com as composições de serviço que estão na outra ponta, eu acho que aí você tem uma integração perfeita e podemos considerar que você teve um orçamento já mais íntegro. Completando, eu tive uma interpretação diferente da pergunta do Fernando. Então, eu vou dar uma outra resposta. Para mim, um de nós dois está certo, Marcelo. O avançado no desenvolvimento que ele está falando ali, no meu ponto de vista, né, é o estágio que se conta o projeto. Então, vamos lá, eu tenho um projeto lá, eu estou começando agora, e se eu já posso ter alguma estimativa de custo, né? Fernando, sim, em qualquer fase. Aliás, o BIM é exatamente isso. Tá? No momento que você começa a modelar, nesse exato momento o orçamentista pode começar a orçar. Tá? E, no caso do nosso sistema, à medida que vai alterando lá o projeto, e aí a gente fala de interoperabilidade, né? O que não acontece com os plugins, de novo, né? À medida que se altera, vai avançando no projeto, o sistema nosso vai criando novas versões. E aí você tem até, inclusive, uma rastreabilidade, que a Linda também comentou com relação a isso, que eu posso, quando eu estiver lá na fase final, eu posso voltar todas as fases do orçamento, desde o primeiro momento que você começou a orçar. Uma outra coisa muito importante é para quem orça para órgão público ou para um órgão público que esteja orçando para licitar. Tá?
observa que quando eu faço o processo fora do conceito BIM, onde o projeto só chega para o orçamentista depois de tudo pronto, tá? Se eu posso trabalhar concomitante ao desenvolvimento do projeto, eu, orçamentista, que estou obrigado, por exemplo, a trabalhar numa base SINAP, eu posso pensar que se eu encontro algum objeto modelado, se eu encontro algum material que não tem, por exemplo, na base SINAP, né, eu posso fazer sugestão ao arquiteto, ao projetista, né, de que se há possibilidade de trocar aquele insumo para que eu fique dentro da base SINAP. Então, isso vai evitar que eu fique buscando composições em outra base ou até mesmo, às vezes, criando composições novas. Então, isso é muito importante. Então, eu entendi a pergunta do Fernando dessa maneira. E aí, de novo, a gente fala, né? Esse é o processo realmente BIM. O plugin, de novo, não é, porque quando você faz uma operação dentro do projeto, se você está trabalhando com o plugin, o que você tem que fazer? Você tem que voltar lá dentro da plataforma de modelagem e exportar novamente para o teu orçamento e começar todo o processo novamente. Tá? Então, aqui você não vai começar novamente. O processo vai avançando à medida que o projeto vai avançando. Tá? Então, esse é uma diferença muito grande. Tá bom? Então, ou você respondeu certo, Marcelo, ou eu respondi, né? Não sei. Não, na realidade, as respostas foram complementares. Só vou complementar mais aí com esse pessoal. O primeiro contato que eu tive com o 5D do BIM foi um projeto grande, um projeto corporativo que a gente estava fazendo, que o cliente definiu qual era o custo, qual era a verba que ele tinha para gastar naquele projeto. Então, a gente foi desde o estudo de preliminar, o projeto conceitual, que a gente foi monitorando, tinha um orçamentista trabalhando integrado na nossa equipe, e ele ia nos monitorando, inclusive apontando o que era significativo. O fato de eu ter um material muito caro, mas se aquele material era empregado muito em pequena quantidade, não fazia tanta diferença. Mas se eu tinha, às vezes, um material barato, mas empregado em grande quantidade, aquilo passava a ser significativo. Então, ele, o tempo inteiro, ele nos monitorava sobre quais eram os itens que a gente teria que estar administrando na especificação para poder estar mantendo o orçamento dentro daquele custo final. Então, foi muito importante, foi meu primeiro contato e foi aonde eu consegui entender, de fato, a importância do 5D nesse contexto, né, da construção civil, porque a gente tinha um contrato assinado dizendo o custo final, quanto que a empresa tinha disponível para investir naquele empreendimento. Legal. Gente, mais alguma pergunta? Se não tiver, deixa eu ver lá no YouTube. Eu vou passar a palavra para a Lília, para você terminar. Tá? Espera aí. Não tem. Eu acho que estamos chegando aí ao fim. Também já são 7h15, já estamos passando aí 15 minutos do horário previsto, né? Deixa eu só fazer um comentário final, pessoal, principalmente para as construtoras, tá? Que a gente, ao pensar no processo da integração, ao pensar no BIM, tá? Vamos pensar no BIM como um todo, tá? O BIM tem que chegar ao setor de suprimentos de vocês, o BIM tem que chegar nas compras. Não adianta o orçamentista perder tempo incrível, fazer cotações e depois o departamento de compra nem dá bola para isso, compra em outro fornecedor que nem foi consultado. Então, a gente precisa pensar que esse processo tem que se estender como um todo, senão são perdas de tempo no meio do caminho para nada. Tá? Então, vocês têm que pensar no BIM como um processo como um todo dentro da empresa, como ele abordar tudo, como a comunicação chegar, se possível, até na faxineira. Tá? Para que todos estejam integrados dentro do mesmo conceito, dentro da mesma ideia. Aí sim eu posso ser que a gente vai falar que a gente está num nível de maturidade muito importante. Tá bom? Lilian, não tem mais pergunta. Eu agradeço já antecipadamente para me desligar a todos pela oportunidade de vocês estarem aqui, a gente poder estar transmitindo o nosso conhecimento aí. Humildemente, a gente ainda reconhece que conhece muito pouco, continuamos evoluindo, continuamos estudando, mas esse pouco a gente sabe, a gente está aqui dividindo com vocês, né? E, Lília, fica com a palavra aí para terminar. Marcelo, você quer falar alguma coisa? Vamos deixar o Marcelo me falar, depois você termina, Lília. Não, só agradecer a oportunidade ao Sinduscon de poder fazer essa apresentação e levar um pouco do nosso conhecimento aí para o Espírito Santo e dizer que a gente está sempre aí à disposição, sempre que for chamado, e individualmente, quem quiser nos contactar,
pode ser através da Lilian, pode ser através do e-mail que eu disponibilizei no chat, pode visitar a gente nas mídias sociais aí, que a gente estamos sempre ativos. Amanhã mesmo a gente tem mais um webinar aí, caso alguém queira participar. Amanhã Depois eu tem acho que a outra. Lilian pode falar disso. Aliás, não vamos esquecer também de agradecer a Dash Gráficos por ter disponibilizado aí o Miguel. Miguel, quero te parabenizar. Você foi simplesmente espetacular. E, mais uma vez, Dash Gráficos, obrigado aí por ceder o Miguel para que a gente possa estar fazendo esse evento, né? Lilian. Obrigada a todo mundo. Mais uma vez, assim, fico super lisonjeada de um evento que a gente participou diretamente na organização, está tão bem sucedido, com tanta gente interessada de fato no assunto, né, fazendo pergunta, interagindo. Agradecer a diretoria da Comate e a diretoria do Sinduscom por estar abrindo, né, nos apoiando. Eu estou falando aqui em nome do GT BIM, né, mas de nos dar suporte para que a gente possa estar fazendo esse tipo de trabalho, disseminando o conhecimento dessa forma. Então, obrigado a todos aí, Luiz Cláudio, Rodrigo, Nemésio, o presidente Paulo Baraona, e agradecer a todo mundo e dizer que nós estamos, o GTBIM está aberto a atender as demandas, o que a sociedade, né, a comunidade da construção civil precisar, o GT está aí para poder estar atendendo essas demandas, dando resposta para essas demandas, organizando cursos, trazendo palestras, treinamentos. Eu vi o pessoal aí comentando sobre a necessidade de treinamentos específicos para os arquitetos, para a gente melhorar o padrão, né, da modelagem na arquitetura. Então, vamos estudar, a gente tendo essa demanda, a gente vai procurar estar atendendo, porque o nosso objetivo é levantar o nível, né, subir a régua aí para que a construção civil saia desse 20º, não sei o que lá, lugar aí, perdendo aí para todo mundo, para a gente, né, buscar o lugar onde a gente merece estar, né? Nós somos aí quase 15% do PIB brasileiro, merecemos esse investimento. Então, só tenho a agradecer a Grifos, ao Sinduscom e todo mundo que ficou até agora com a gente aqui participando, e convidar todo mundo para acompanhar a rede social da Grifos, está sempre sendo divulgado, como o Marcelo falou, amanhã já tem um outro evento. As mídias do Sinduscom também, onde a gente divulga o que a gente está fazendo. Então, fiquem atentos aí, porque vem muita coisa boa e o BIM está crescendo bastante. Obrigado a todo mundo, obrigado por tudo. Boa noite a todos.